Paz de Deus, meus caros irmãos, graça e paz. Agora eu vou tratar um assunto um pouco polêmico. E os irmãos, às vezes, já tem pessoas que têm reclamado comigo que eu não falo, às vezes, o nome da denominação e não cito o nome. Muito raro. Às vezes eu falo, às vezes não falo, depende da situação. Eu procuro, é fácil de entender a minha situação. Eu não preciso falar nome de denominação, porque eu sei que muitos que me conhecem sabem de onde eu vim. Então, e aqueles que não me conhecem, sabem que eu não estou falando isso apenas para uma denominação, mas sim para todas as denominações que têm o mesmo usos e costumes que existem, tá? Hoje em dia tem muitas igrejas que são dissidentes, outras igrejas que são que já estão há muito tempo, não é? E também os mesmos usos e costumes. E eu não estou aqui falando mal, eu vou tecer um comentário aqui, irmãos, de um assunto que aconteceu numa denominação ali no Paraná, certo? Mas antes, eu vou ler um versículo. Esse versículo, vocês meditem nele, que está no capítulo 19. Deixa eu ver aqui, irmãos, para mim não errar, não falar errado. Para mim não falar errado, entendeu? Eu vou ler esse versículo, mas eu quero dizer o capítulo em qual está. É capítulo 19 de Lucas, versículo 40, do Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Está escrito assim: Eu digo a vocês, o Senhor Jesus falando, não é? Respondeu ele: Se eles se calarem, as pedras clamarão. Vamos ficar com esse versículo aqui. Agora observe como eu vou falar e observe que eu não preciso citar nomes, porque isso pode ocorrer numa denominação que também tem os mesmos costumes, que existem, como eu já disse. Então houve no Paraná, irmãos, está sendo assim comentado muito na internet, uma denominação, vocês já sabem qual é, e essa denominação, irmãos, ela, quando chegaram lá uma caravana que eles falam, né? Eu não sei, porque eu estou em Portugal, às vezes eu esqueço as palavras daí e às vezes esqueço daqui. Mas vamos dizer assim, uma lotação, vai, dentro de um autocarro, ó, tá vendo? Autocarro é ônibus, dentro de um ônibus, aqui é autocarro, aqui em Portugal. Então tá, dentro de um ônibus, certo? Com irmãos, com famílias que vieram de um determinado ensaio, estavam alegres, contentes e resolveram ir naquela outra denominação que fazia parte da mesma, ok? Em outro lugar. Quando chegaram e desceram, eu vi esse vídeo. Eles foram abordados de uma maneira assim que não é correta. Não é correto, irmãos. Vamos ser sinceros. Eu não estou aqui para falar mal, mas a maneira que esses irmãos foram abordados não está de acordo nem com os princípios cristãos e nem com a educação terrena. Porque se nós olharmos na educação terrena, teria que ter um acolhimento de uma outra forma. E se nós olharmos nos princípios cristãos, nós vamos nesse versículo: E digo a vocês, respondeu o Senhor Jesus, se estes se calarem, as pedras clamarão. Aqueles irmãos que estavam lá eram músicos. Tinha alguns instrumentos que o irmão achou que não podia tocar. Irmãos, o que mal que tem, eu conheço aquela região, fosse uma região que tivesse um monte de casinha perto, irmão, mas não tem nada a ver, mesmo assim, que mal que tem os irmãos pegarem os seus instrumentos, entrarem na igreja e louvarem a Deus. Eu pergunto, se quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, a multidão fez, irmãos, um ruído de glória tão forte que alguém, um dos seus mesmo, falou: Mestre, manda que eles se calem. O que o Senhor Jesus falou? Se estes se calarem, as pedras clamarão. Agora, uma denominação que se diz cristã começa a querer impedir pessoas de boa índole, né?
pelo que eu vi aqui, o irmão, eu não vou citar nomes de ninguém aqui, é uma pessoa de caráter, uma pessoa de moral, estava apenas querendo louvar a Deus da forma que ele aprendeu, né? Se bem que essa denominação, ela está caminhando já para um caminho muito complicado. Nós não vamos aqui entrar em detalhes, mas envolvida com coisas que têm trazido escândalo, e dentro de federações e outras coisas mais, negam, né? Tudo bem, eles têm o direito de defesa, de negar, porém, irmãos, há evidências, e isso tudo nos deixa tristes, sabe por quê? O que você tem a ver com isso? Você não é de lá. Não, eu tenho a ver com isso, sim. Eu tenho parentes lá, então eu tenho a ver. E eu nunca pedi, nunca falei nos meus canais, sai daí desse lugar. Nunca. Eu não ponho a mão nesse aspecto, irmão. Não sou eu não sou Deus. Eu não sou nada para dizer para uma pessoa o que ela deve fazer ou não, né? Não é como determinados irmãos que sobem no púlpito sem Deus mandar falar nada, sem sentir nada, sem, enfim, vem na cabeça dele, vai que eu sou contigo, não sei o quê. A pessoa vai lá, desculpa a expressão, quebra a cara, ele tem que voltar. Provado, porque não foi Deus que falou coisa nenhuma, foi uma falsa profecia. Eu já ouvi na internet, e um irmão que eu pessoalmente respeito, embora ele nem me conheça, eu respeito. Por quê? Porque é uma pessoa sincera. Ele está lá, ele gosta de estar lá, para mim, isso não é da minha conta. A pessoa vai onde quiser, irmão. Agora, da minha conta é mostrar e explicar que as coisas estão tomando um rumo diferente. Nós estamos vendo já que o anticristo, ele já está montando uma plataforma, e eu não vou falar em nome de denominações, mas existem várias denominações que já estão debaixo desta força maligna. Inclusive denominações que vocês nem imaginam. Por isso que eu digo, examine uma denominação que não quer que você estude a Bíblia, que não quer que você fique pregando Jesus Cristo. Espera aí. E agora que impede os irmãos de um bom coração entrar para louvar a Deus. Eu confesso, eu atendi numa denominação e eu era um ancião nessa denominação. Ainda sou até hoje, só que eu não sou dessa denominação, tá? Porém, eu digo uma coisa para vocês. Vocês não vão poder dizer que eu estou falando mal de vocês, porque eu estou falando da verdade. E quem pode contra a verdade? Só a mentira que vai me combater. Os irmãos foram lá para louvar a Deus, eles não foram lá para se aparecer. Dentro do sentimento deles, como eles não sabem talvez o que eu já sei, porque eu nem iria, né? Para começar, eu nem iria. Pelo que eu sei, eu não posso mais ir. Embora tem pessoas do bem, tem pessoas do bem. Esses irmãos, eu jamais vou descaracterizá-los, porque eu vi ali no vídeo a simplicidade, a forma que eles chegaram, e enfim, eles têm todo o direito de tocar o seu instrumento aonde quer que eles quiserem. O instrumento eles compraram com o dinheiro deles. E se mesmo que eles ganhassem, ninguém pediu para dar, deu porque quis. Tá, irmão? Então tem pessoas que acham assim, que porque também tem isso, né? Tem aqueles que fala que doou o instrumento. Vamos ver o que diz o Código da Lei do nosso país aqui sobre isso daí, irmão. Vamos ver. Eu quero ver isso aqui. Agora me deu o desejo de ver isso. Ó. O direito da liberdade de expressão. Me deu vontade de ver isso aqui. Porque eles têm sim o direito de... Eles têm sim o direito de liberdade de expressão. Isso daí não vem dizer para mim que não tem, porque a gente sabe que tem. E também direito de ir e vir, né? A não ser que mudou tudo no Brasil, porque eu estou em Portugal, não posso também falar nada assim, além daquilo que eu, né?
daquilo que eu conheça, porque eu só falo aquilo que eu sei. Então eu vou falar para vocês aquilo que eu sei, tá entendendo, irmãos? Aquilo que eu sei. Então, meus caros irmãos, o que eu sei é o seguinte, eu vou falar aqui da União Europeia primeiro, tá? Então, o direito de ir e vir aqui na União Europeia é garantido em nossa Carta Magna, no artigo 5º, parágrafo 15, e é também conferido a todo cidadão pela Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que foi assinado em 1948. Isso aqui eu estou falando da Europa, né? Vamos procurar agora aqui no Brasil. Bom, no Brasil agora, a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, parágrafo 4, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, é o artigo que para muitas pessoas resume o direito de liberdade de expressão. E o direito é um conceito que tem sido muito debatido na sociedade brasileira, porque existem alguém que já parece que não tem muita, as pessoas não estão cumprindo de acordo, né? Porque deveria ser, porque aqui a lei está dizendo que pode ir. Liberdade de ir e vir também no Brasil. Aí eu li da Carta Magna, mas eu quero ver no Brasil, tá? Liberdade de ir e vir no Brasil. Vamos ver o que diz a lei. Nós só não podemos cumprir uma lei, irmão, quando ela fere a palavra de Deus. Aí é complicado. Liberdade de ir e vir no Brasil. Então, irmãos, eu acho um absurdo uma pessoa não permitir que aqueles que foram visitar a sua comunidade, a sua igreja, né? Vamos lá, direito de ir e vir. Ó, a liberdade de locomoção é um direito fundamental de primeira geração que se goza em defesa da arbitrariedade de sair, promover e se locomover no território brasileiro, e esse direito encontra-se acolhido no artigo 5º, parágrafo 15 da Constituição Federal. Vocês veem que é praticamente parecido aqui com a Europa. Certo, irmãos? Então vejamos, os irmãos tinham o direito de ir até lá. Agora, existe alguma norma escrita na igreja, na constituição da igreja, que não pode tocar determinado número de instrumentos? No meu tempo que eu atendia, não tinha. Não tinha. Ah, mas tem muito bombardão, tem muito não sei o quê. Vai de quem está atendendo, irmão. Porque pelo que eu percebi, são todos irmãos ali que são pessoas que devem tocar muito bem, ainda mais da região que eles são. Eu conheço aquela região e os músicos de lá tocam bem, bem mesmo. Não estou falando mal de ninguém. Vocês estão vendo que eu estou até dizendo, estou até elogiando os irmãos. Eles tocam bem, mas a atitude daquele determinado líder, que eu não vou falar se é pastor, se é ancião, se é presbítero, para não dizer que eu estou falando de uma pessoa só, que isso fique de exemplo. A atitude desta pessoa está errada. Porque se eu, no tempo que eu exercia um compromisso nesta instituição, eu ainda tenho meu ministério, embora não é nessa instituição, o que eu faria? Eu deixava todo mundo tocar, irmão. Ali ia ser alegria, ia ser festa para o povo, ali a gente ia cantar, ali a gente ia escutar instrumentos, ali a gente ia louvar o Senhor com alegria. Louvai ao Senhor de todo o coração, louvai ao Senhor em todo o tempo. Ah, mas vai fazer barulho, não sei o quê, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, olha, isso é um absurdo. Isso é um absurdo a pessoa falar isso aí, irmão. A pessoa, mas se você estiver num lugar que realmente tem uma lei do silêncio, mas aí naquele lugar eu conheço, irmão, não tem lei de silêncio, coisa nenhuma. E outra coisa, os irmãos, se tivesse a lei de silêncio, eu tenho certeza que os irmãos iam tocar mais suave. Mas aí vem o servo lá, que se diz o dono, né? O cacique, e fala que não pode.
Isso, irmãos, por aí vocês veem como é que tá as coisas. Primeiro, não querem que fale de Jesus Cristo. Muitos nem sabem, tá? Ah, mas na fala pouquinho. Nem na oração não está falando mais. Vamos orar a Deus agora, em uma denominação aí. Vamos orar a Deus. Ah, é porque já está escrito, já foi aberto. E daí? Tudo que fizerdes, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Não tem nada que passa por cima disso daí. O que tem se falar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Estou falando do meu Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Veja que eu não estou atacando a sua denominação, eu estou dizendo para você examinar o que está acontecendo. Esse tipo de absurdo, esse tipo de ignorância, está tomando a mente de determinados irmãos que estão indo para um caminho que não tem volta. Daqui a pouco eles vão impedir até de falar lá dentro, ou de dar um glória a Deus, qualquer coisa, sei lá. Porque eles impedem uma coisa esse ano, depois no outro ano libera. Que direção de Deus é essa, irmãos? Ah, tá falando mal dos teus irmãos. Não estou falando mal de ninguém, estou falando a verdade. E estou perguntando para vocês qual é esta direção, só isso. Esses irmãos foram para louvar a Deus, louvado seja Deus, irmãos. Se um de vocês ouvirem, saiba que mesmo que vocês não tocaram, só pelo simples fato de vocês irem num lugar para louvar a Deus, Deus já recebeu como louvor. E aquele que impediu é um pouco triste, porque já pensou se esses se calarem, as pedras clamarão. Vai ficar vazio essa igreja aí. Escuta o que eu estou falando. Essa denominação aí vai esvaziar nesse lugar aí. Não estou falando de tudo, né? Deus é que sabe. Eu não quero mal de denominação nenhuma. Mas agora você já fez concerto com o chefe lá do Vaticano, aí a gente vai saber depois, né? Tem muitas evidências, porém eu não vou falar mais nada sobre esse assunto. Aqui teve um ancião, falei ancião, mas tudo bem, teve um ancião que disse que não existe federação nenhuma. Pelo amor de Deus, irmão. Então esse ancião não está cuidando da obra, não está cuidando de nada. Porque eu, que não estou mais na ativa, eu tenho o estatuto da federação, eu tenho um estatuto. Será que aquele estatuto, então, é falso? É fake? Bom, hoje se espera tudo. O estatuto que eu tenho é verdadeiro. Tá tudo escrito lá. Tá bom? Irmãos, vamos ter cuidado e não vamos colocar tropeço no caminho de ninguém. E para você que está ouvindo, meu querido irmão, ore bastante a Deus e examine onde você está indo buscar a água para você tomar. Porque um dia a água poderia estar limpa. Será que ainda está? Será que a fonte é a mesma? Cuidado, vamos buscar de Deus. Faça o que você sentir. Cada um tem responsabilidade pela sua alma. Peço que vocês não entrem aqui me xingando, porque eu não xinguei ninguém. Apenas é um conselho e com amor, porque eu não quero mal de ninguém. Deus seja glorificado. Amém e amém.